Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos ver a junção PN polarizada diretamente, ou diodo polarizado diretamente. Aqui nós temos, então, o diodo em seu estado normal, com a barreira de potencial aqui no meio, impedindo novas recombinações. Quando nós polarizamos diretamente, nós estamos, então, ligando os polos de forma direta, ou seja, o polo positivo da bateria com o positivo do diodo e o negativo do diodo com o negativo da bateria. Então, agora está positivo com positivo, negativo com negativo, é a polarização direta. E o que vai acontecer, pessoal? Será que a corrente elétrica consegue agora passar de um lado para o outro? Será que essa junção PN vai ser uma boa condutora de eletricidade? É isso que nós vamos ver agora. Então, olha só. Nós vamos aqui colocar uma tensão de 0,3 volts nessa bateria. O que vai acontecer, então? Essa tensão aqui vai fazer com que as cargas se repilam. Olha só que interessante. Aqui eu tenho o positivo da bateria, que vai repelir o positivo, as lacunas do semicondutor. Elas vão em direção ao centro. O mesmo vai acontecer com o polo negativo da bateria em relação aos elétrons livres. Vai haver uma repulsão entre eles, de forma que esses elétrons aqui vão tender a ir mais para o meio da junção. Consequentemente, a nossa barreira de potencial já diminuiu. A camada de depleção agora está um pouco menor. O que vai acontecer se a gente aumentar a tensão da bateria nesse instante? Vamos ver, olha só. Aumentei para 0,4 volts e o que aconteceu? As cargas se repeliram ainda mais, foram ainda mais para o centro, fazendo com que a barreira de potencial aqui ficasse ainda menor. Vamos aumentar a tensão em mais 0,1 volts? Pronto, 0,5 volts. As cargas foram ainda mais repelidas em direção ao centro. E a camada de depressão está bem fininha, né, pessoal? Quase não existe mais. Aumentei a tensão para 0,6 volts e ainda mais, as cargas ficaram ainda mais concentradas no centro e a camada de depressão quase que não existe mais, né? Quase que não existe mais. Se eu aumentar mais 0,1 volts, olha só que interessante, pessoal. Aumentei, a tensão chegou em 0,7 volts, de forma que eu não tenho mais camada de depressão. As cargas agora, elas conseguem se enxergar, vamos dizer assim, de forma que elas conseguem cruzar de um lado para o outro da junção. Olha só que interessante, que é a recombinação. Viram só o que aconteceu? Eu vou reprisar aqui. Como não tem mais camada de depleção, as cargas estão livres para se encontrarem. E os elétrons livres vão se recombinar com as lacunas. É isso que acontece. Olha só, recombinou, não existe mais nem elétron livre nem lacuna. De forma que agora, pessoal, a corrente elétrica está livre para circular de um lado para o outro do semicondutor. E é isso que vai acontecer agora. Para mostrar isso, eu usei o sentido real da corrente elétrica, ou seja, a corrente saindo do negativo e indo para o polo positivo. Mas acontece a mesma coisa se a gente considerar o sentido convencional da corrente, em que ela sai do positivo e vai para o negativo. Tá? Então, olha só, agora a corrente elétrica ela consegue circular perfeitamente pelo semicondutor. Tá, ok? Então, nesse caso aqui, quando eu polarizo o diodo diretamente, ele conduz corrente elétrica. No caso aqui, ele só começou a conduzir a partir da tensão de 0,7 volts. Né? E isso nós vamos ver nas próximas videoaulas que acontece na prática. Os diodos eles podem ser feitos de germânio ou de silício. Se eles forem feitos de silício, eles só vão começar a conduzir a partir de 0,6, 0,7 volts. E se eles forem feitos de germânio, eles só vão começar a conduzir aí a partir de 0,2, 0,3 volts. Nesse ponto, o germânio ele é mais vantajoso que o silício porque ele conduz corrente com uma tensão menor. Então, pessoal, vamos
ver novamente, assistir novamente essa animação da polarização direta do diodo. Então aqui nós não estamos aplicando nenhuma tensão específica. Quando aplicamos 0,3 volts, a camada de depleção diminui. Conforme nós vamos aumentando a tensão, ela diminui ainda mais, as cargas estão cada vez mais próximas do centro, até quando chegamos na tensão aí de 0,7 volts, quando não tenho mais barreira de potencial, e aí as cargas se recombinam, de forma que, a partir desse instante, a corrente elétrica tem caminho livre para circular pelo circuito. Lembrando que aqui eu usei o sentido real da corrente, mas o mesmo se dá no sentido convencional. Tá ok? Então, pessoal, é isso que nós estamos vendo sobre a polarização do diodo, tanto a reversa, que nós vimos na aula passada, onde ele não deixa a corrente circular. Ele funciona aí como um isolante de eletricidade, né? E agora nós vimos a polarização direta, em que ele funciona como um condutor, né? Um bom condutor de eletricidade, claro que a partir de uma certa tensão, que na nossa animação foi de 0,7 volts. Então o diodo, ele é o mais simples dos componentes eletrônicos. E o que ele faz? Ele permite a passagem da corrente em apenas um sentido. Tá? Ou seja, a corrente só passa se o diodo estiver polarizado diretamente. Se ele estiver polarizado reversamente, a corrente não passa, ele é um isolante. O diodo possui apenas dois terminais, o positivo, que é chamado de anodo, e o negativo, que é chamado de catodo. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Esse terminal aqui, o tipo P, ele é chamado de anodo, tá? Que vem lá de ânions, lá da química, né? E o semicondutor tipo N, ele é chamado de catodo, que vem lá dos cátions da química, tá? Então, como nós estamos vendo aí, o diodo, ou a junção PN, só permite a passagem da corrente em um único sentido. Nós explicamos nessas últimas aulas como ele funciona internamente, como ele faz essa mágica, né, de que você liga de um jeito, ele é um condutor, você liga ao contrário, ele é um isolante. Até por isso, né, ele também é um semicondutor, quer dizer, ele não é nenhuma coisa nem outra. Você, dependendo da forma como você liga ele se comporta de um jeito ou do outro. Isso é a grande sacada dos semicondutores, né? Você pode fazer com que ele se transforme num condutor ou num isolante, de forma aí a cumprir esse papel. E vimos também que os dois terminais, o P e o N dele, são chamados de anodo e catodo. Eu vou encerrar essa aula por aqui e na próxima a gente continua falando um pouquinho mais sobre este maravilhoso componente eletrônico, que é a base da eletrônica, o chamado diodo. Muito obrigado a todos e até a próxima.